X, aqui é o Henry Neto para mais um vídeo especial de final do ano do canal Na Minha Estante. E eu sei que eu tô atrasado, mas finalmente eu trago para vocês o nosso último wrap-up desse ano 2017 com todas as minhas leituras do mês de novembro. E acredita em mim, foi muita coisa. Para quem viu o diário de leitura do mês passado sabe que eu consegui fechar a minha meta de leitura desse ano de 2017 e em novembro eu consegui ler mais 7 livros. Eu estou muito empolgado para conversar sobre eles com vocês, porque tem muita coisa legal para falar e também tem muita dica de leitura de Natal que eu quero dar nesse vídeo. Espero de verdade que vocês gostem desse wrap-up e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, e a minha primeira leitura física desse mês de novembro de 2017 foi um livro que eu já queria ler há muito tempo, desde que ele foi lançado de forma independente lá na Amazon, uns 2 anos atrás, e eu consegui comprar esse ano lá na Bienal. Estava com expectativas altíssimas para esse livro e eu simplesmente devorei essa história. Eu estou falando de Imperfeito, do Robson Gabriel, o primeiro volume de uma duologia contemporânea com temática LGBT, que vai contar a história do Daniel, que é esse rapaz que está saindo do ensino médio. Ele é atlético, é bonito, passou por uma universidade que ele queria muito estudar, só que ele não se aceita. Ele é gay e luta muito contra isso, contra preconceitos que ele mesmo possui. E toda a história de Imperfeito vai se basear em cima disso, de todos os medos que o Daniel tem, da forma como ele encontra para se proteger de qualquer tipo de perseguição e a forma como ele não se aceita como ele é. Enquanto ele vai conhecendo novas pessoas na faculdade, ele vai conhecendo toda uma nova vida, ele vai conhecendo facetas de pessoas que ele já conhecia e que ele não gosta tanto assim de ver essas novas características de pessoas que ele já conhecia, inclusive da própria família. Enfim, a primeira coisa que eu preciso falar sobre Imperfeito é que eu devorei essa história. A escrita do Robson Gabriel é muito gostosa, é muito fluida. No começo do mês eu estava super ocupado, quase não ficava em casa, só que quando eu parei para ler o Imperfeito, eu li basicamente as primeiras 100 páginas em uma única sentada. E falar que a voz que ele deu pro Daniel, ela é muito sincera e muito condizente com todos os problemas que o personagem parece carregar. E como eu disse, o Daniel, o protagonista dessa história, ele tem muitos problemas para se aceitar. Isso cria toda uma barreira que ele constrói, toda uma imagem que ele quer passar para as outras pessoas que o transforma completamente. Tanto que eu gostava muito do Daniel no começo do livro, mas como eu falei para vocês lá no Instagram quando eu postei sobre Imperfeito, com o passar do tempo e das escolhas que ele faz para se proteger, ele vai se transformando numa pessoa ruim, sabe? E você entende por que ele tá se protegendo, entende por que ele tem medo, entende por que ele tá fazendo aquilo, mesmo assim você fica com raiva das coisas que ele está fazendo, porque ao ele tentar não ser quem ele é, ele se transforma numa pessoa incrivelmente pior, sabe? Enfim, o Robson levou Imperfeito até um ponto que eu totalmente não esperava. Quando acontece o clímax do livro, por assim dizer, uma grande volta que ele dá com essa história, eu falei, caramba, eu totalmente não vi isso acontecendo. Realmente eu não vi, eu tô muito curioso para saber as consequências do que aconteceu no final desse livro. Vão arcar a segunda história, que é inquebrável. Eu acredito que tudo que aconteceu nesse livro aqui vai transformar o Daniel em uma pessoa melhor. Eu espero de verdade nisso. Eu quero muito ler o segundo volume da história e eu espero de verdade dessa redenção do personagem, ver ele se transformando em uma pessoa melhor. E também o aprofundamento de uma outra personagem que foi apresentado pra gente nesse livro aqui. Eu já vi que vai dividir a narração com o Daniel no segundo volume e eu gostei muito desse personagem. Eu não vou dizer quem é, porque isso pode ser spoiler para quem não leu nenhuma das duas histórias, mas adorei já esse personagem nesse livro aqui e eu quero ver os capítulos sendo narrados por ele também. Então, enfim, eu dei 4 estrelas para Imperfeito. Como eu disse para vocês, eu amei a escrita do Robson Gabriel. Eu tive sim problemas com o Daniel em si, mas eu entendia as escolhas deles, mas eu não concordava com as escolhas deles. Não sei se isso ficou certo, mas foi basicamente isso que eu achei de Imperfeito. Triste, né? Muito triste, mas assim, importante, né, também. E o segundo livro físico que eu li nesse mês de novembro foi o Scott Pilgrim Contra Mundo, do Brian Lee O'Malley, lançado por aqui pela Companhia das Letras, e o segundo tomo dessa trilogia, que conta a história do Scott Pilgrim, que é esse rapaz de 24 anos, que tem uma banda de rock que não é exatamente muito boa, mora no Canadá, e ele é basicamente um vagabundo, até que ele conhece essa menina, a Ramona, que é uma entregadora da Amazon. Ele se apaixona completamente por ela, porque ela é basicamente a garota deslocada dos
sonhos. Só que para Scott ficar com a Ramona sem nenhum tipo de problema, ele precisa simplesmente enfrentar os ex-namorados do mal da Ramona. E no primeiro volume ele já enfrentou 2, e nesse volume aqui ele vai enfrentar mais 2. E deixa eu dizer pra vocês, eu acho que eu gostei muito mais do segundo volume do que do primeiro, porque a gente tem não só essa trama do Scott enfrentando os ex-namorados do mal da Ramona, mas a gente tem também o choque de realidade da vida adulta que o Scott começa a ter, porque coisas vão acontecer aqui e ele vai começar a perceber que ele não pode ser só um come e caga como ele é. Porque basicamente o Scott é isso, sabe? Ele vive na aba do melhor amigo dele, ele não trabalha, ele só toca nessa banda, ele não faz nada na vida. E nesse volume aqui ele vai perceber que não pode ser assim, a vida adulta não é isso. A partir desse volume, a gente percebe que a adaptação ela foi muito mais simples na história. Os 2 namorados que aparecem aqui, a história deles é muito maior, a participação deles é muito maior do que foi no do filme. E eu gostei de ver como é que foi essa diferença. Gente, foi super divertido. O traço do Brian Lee O'Malley, assim, é daquele estilo cartoon e adorável de se ler, sabe? As situações são hilárias, tem cada situação nonsense que acontece aqui que é divertidíssimo. Enfim, eu dei 5 estrelas pro segundo volume de Scott Pilgrim contra o Mundo. Agora eu preciso que a terceira parte abaixe um pouquinho o preço para que eu consiga finalmente comprar o terceiro livro e finalizar essa trilogia que está assim sensacional, sem sombra de dúvidas. E a minha terceira leitura física desse mês de novembro foi um livro que eu acabei de ganhar de presente e eu não consegui me controlar, eu tive que parar tudo e ler essa história. E apesar das minhas altas expectativas com relação a essa graphic novel, que também é uma graphic novel, o livro conseguiu superar todas as minhas expectativas e isso foi sensacional. Eu tô falando de Nimona, da Noelle Stevenson, lançada por aqui pela Editora Intrínseca, e foi uma graphic novel que eu ganhei da minha amiga Alice. Muito obrigado, Alice, por esse presente maravilhoso, pois sim, Nimona é uma história maravilhosa. Para quem não conhece, nós vamos conhecer a história da Nimona, que é essa metamorfa, essa menina que consegue transformar em qualquer pessoa e em qualquer animal. Ela quer muito ser a comparsa do Lord Ballister Coração Negro. É meio que o grande vilão dessa cidade onde eles moram. E ela se oferece como comparsa para esse cara. Ele acaba aceitando ela e dá o cargo de comparsa para ela, para que ela ajude ele a lutar contra essa instituição que meio que governa toda a cidade onde eles moram. É justamente a instituição de heroísmo e manutenção da ordem, que tem como figura assim principal a diretora, uma mulher muito estranha. Tem também como imagem o Sir Ouro Pelvis. No decorrer da história a gente vai descobrir que era um amigo do próprio Ballister Coração Negro e que a vida meio que afastou os dois, agora eles se transformaram em arqui-inimigos. Só que o que vai acontecer quando a Nimona finalmente se transforma na comparsa do Coração Negro? É que ela vai ver que o Coração Negro não é tão mal quanto ela estava esperando. E vai perceber que o pessoal da instituição é que, na verdade, são os grandes vilões dessa história. E foi isso que me cativou completamente, porque o vilão não é o vilão e os heróis que são os vilões. E toda essa troca de papel que existe no decorrer de Nimona foi sensacional. E a Noelle Stevenson aproveita isso para falar muito sobre como o meio pode transformar uma pessoa e falar no humor que todas as situações possuem. Mesmo com esse traço adoravelmente fofo da Noelle Stevenson, nós vamos ter algumas cenas bem sangrentas, sabe? De mutilação, de pessoas queimando vivas, de sangue. E eu achei isso assim tão sensacional, porque realmente eu não estava esperando nada do tipo. O único porém, assim, com relação a Nimona, e que foi o que meio que não deixou essa graphic novel se transformar no book clutch desse ano, foi que eu achei que a Noelle Stevenson não tinha necessidade de deixar a relação do Ballister com o Ouro Pelvis de forma subentendida. Porque enquanto a gente vai lendo a graphic novel, percebe que eles eram muito mais do que amigos no passado. Eles eram namorados de fato, eles eram apaixonados, eles ainda estão apaixonados. Só que fica tudo subentendido aqui. Em nenhum momento, do começo ao fim, as palavras são ditas. E eu achei, assim, desnecessário, sabe? Isso me frustrou bastante, porque eu fiquei esperando até o final a coisa ser dita e nunca é dita. Fica só subentendido. Tipo assim, você percebe o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo, mas eles nunca dizem. E isso foi meio frustrante pra mim. Eu achei isso meio, sei lá, desnecessário. Eu poderia ter dito logo. Mesmo assim, eu adorei Nimona. Eu adorei conhecer esses personagens, adorei conhecer esse universo, as mensagens que essa história traz. Sério, gente, leia, assim.
Parece a coisa mais pretensiosa do mundo, mas é sensacional. Eu dei 5 estrelas pra Nimona e... Ai, gente, eu queria até que tivesse uma continuação, por mais que eu saiba que não vai ter continuação, mas eu queria que tivesse uma continuação de verdade. E quem não quer? Bom, começando agora a falar sobre as minhas leituras digitais do mês de novembro. O primeiro livro digital que eu li foi logo no começo do mês, foi Uma Conversa, da Barbara Heard, lançado de forma independente lá na Amazon, e é um conto sobre depressão. E aqui a depressão de fato está personificada, ela é um personagem, ela é quase que uma criatura mítica. Como o título dá a entender, nós vamos presenciar a conversa da depressão com uma vítima dela, com alguém que está sofrendo de depressão. E essa ideia que a Bárbara teve de narrar uma conversa da depressão foi sensacional. Nós temos o ponto de vista da depressão que se funde com o ponto de vista dessa personagem. Em alguns momentos nós estamos vendo a depressão tentando fazer a influência sobre o estado de espírito dessa personagem, sobre o psicológico dessa personagem, essa personagem tentando resistir à depressão em si. Eu achei assim de uma delicadeza tão grande na narrativa, eu achei de uma ideia tão simples e tão genial ao mesmo tempo, que eu aplaudi de pé o que a Barbara Heard fez nesse conto. Ele é rápido, ele é simples, mas a ideia dele é tão direta e tão esperançosa. Eu acho que essa é a grande palavra sobre Uma Conversa. É um conto esperançoso que, assim, não tinha outra nota para dar além de 5 estrelas. Eu fiquei extremamente impressionado com esse trabalho da autora. Eu já comprei um outro conto que tem lá na Amazon e eu vou tentar ler agora no começo de 2018, porque assim, a Bárbara me impressionou de verdade ao trazer esse conto, sabe? Essa ideia, essa proposta, e eu aplaudi, de verdade. Daí, começando a minha maratona de leituras de Natal, o primeiro conto de Natal que eu li esse ano não é bem de Natal e sim de Ano Novo, mas assim, é um conto de festas e é nacional e é também do Robson Gabriel. Sério, gente, eu estou completamente apaixonado por esse conto. Se tornou um dos meus contos de final do ano favoritos da vida. Eu tô falando de 10 segundos, uma história de Ano Novo que tem lá na Amazon, que o Gabriel publicou de forma independente na Amazon. E sério, gente, que conto engraçado, que conto divertido, que conto gostoso de se ler. Nele nós vamos conhecer o William, que é esse rapaz, e o grande sonho dele é passar o ano novo em Nova York, vendo aquele globo espelhado descer em plena Times Square, e ele finalmente vai estar realizando esse sonho, ele finalmente vai estar conseguindo viajar para os Estados Unidos e passar um ano novo, o dia 31 de dezembro, lá em Nova York. E o William, ele foge completamente do padrão. Ele é negro, ele é gordo, ele é gay e é afeminado. E isso tudo tá presente na narrativa dele, no tom de voz dele. Sério, gente, que personagem extremamente carismático é o William. Obviamente vão acontecer coisas quando ele chegar em Nova York e ele vai acabar encontrando com um ex dele do tempo de escola. E vai ter esse conflito entre os dois e ele acha que, sei lá, o dia dele vai acabar estragando, só que nós vamos percebendo que não é bem isso. E a gente vai percebendo também que o embuste da história não foi nem o ex, foi o próprio William. Não vou dizer aqui porque senão eu vou contar a história toda por aqui. Mas acontecem coisas adoráveis no decorrer desse conto. Como eu disse, é divertido, é engraçado, a leitura é rápida, é fluida, porque o texto do Robson Gabriel é muito fluido. Eu fui completamente cativado por esses personagens que ele trouxe nessa história de Ano Novo. E eu dei 5 estrelas para 10 segundos do Robson Gabriel. E, assim, muito, muito, muito amor por essa história de Ano Novo. Falou bem! Falou mara! Daí, outra leitura que eu fiz nessa maratona de Natal, por recomendação da minha amiga Alice. Ela me passou uma lista gigantesca de várias opções de histórias de Natal lá na Amazon e eu acabei achando esse livro para ler, que é Um Presente de Natal, da Isabela Lopes. E a Isabela, ela é booktube, ela tem um canal aqui no YouTube. Foi o primeiro contato que eu tive com uma história que ela escreveu. Eu deixo dizer para vocês, eu consegui muito ouvir a voz da própria Isabela enquanto eu estava lendo essa novela. Nele nós vamos conhecer a Melissa, que é essa menina que a família dela possui uma livraria. Ela está se formando na faculdade, tem um namorado de basicamente 8 anos já. Só que existe um grande porém nesse relacionamento dela com o namorado. Ela não gosta de Natal. E o rapaz
adora o Natal, ele é um entusiasta do Natal. E todos os anos ele tenta meio que levar a Melissa no clima, fazer a Melissa se tornar uma pessoa mais natalina. E ela tá sempre se esquivando, ela tá sempre ali resmungando das músicas de Natal, etc e tal. Até que ele propõe um desafio a ela, que ele vai nesse ano conseguir transformar ela em uma pessoa natalina, e de quebra ela também vai ajudar o irmão dela a enfim se declarar a uma amiga que trabalha com eles ali na livraria do pai deles. Essa é uma novela assim até bem simples, com um clima bem sessão da tarde, apesar dos personagens eles já estarem no final da faculdade, a voz deles é muito juvenil, por assim dizer, por isso que não teria nem problema uma pessoa mais jovem ler essa história, porque não tem nada muito pesado, assim. Até porque é uma história de Natal, porque teria algo pesado. Só que aí, quando a gente chega no dia do Natal, a gente vai acompanhando mais ou menos a última semana todinha, antes do Natal, até o próprio dia, o dia 24 pro dia 25, acontece algo ali no ápice da história que acabou me emocionando pra caramba. E foi justamente por causa desse momento final que eu acho que toda a novela valeu a pena. Por isso, sim, de 3,5 estrelas que ele estava recebendo, ele acabou arredondando e foi pra 4 estrelas. Eu achei todo o momento e toda a mensagem que ela trouxe com o clímax, o desfecho que os personagens possuem, sensacional. E eu gostei muito de ver que, apesar de ser um romance, não é um romance focado na protagonista. A protagonista ela já tem um namorado, eles já estão bem resolvidos. A questão do romance fica toda mais em cima do irmão dela. E isso foi muito diferente, sabe? Geralmente, quando é um romance, a gente vê pelos olhos do protagonista. Nesse caso, não foi o que aconteceu aqui. A gente viu o romance acontecer pelo coadjuvante. E isso foi bem legal também. Como eu disse, dei 4 estrelas para um presente de Natal. Se você quiser ler, tem lá na Amazon, assim, é bem gostosinho, dá pra ler em uma tarde, é muito, muito, muito legal. E o último livro digital a aparecer por aqui, e também o último livro que eu li em novembro, foi mais uma recomendação dessa lista de Natal da Alice que ela me passou. Eu também baixei lá na Amazon, e é Natal para mim, do Jonathan Wilson. E é um romance adulto com temática, obviamente, de Natal, que vai contar a história desse rapaz, o Lorenzo, que é um empresário que saiu da Itália para tentar achar um lugar no mundo, por assim dizer. E esse ano ele não vai conseguir voltar para a Itália para passar o Natal em família, e ele é uma pessoa extremamente ligada à família, agarrada à família. Porque ele vai ter uma reunião no dia 26 de dezembro. Uma reunião que é muito importante para essa empresa dele, que ainda é bem pequena e que pode crescer ainda mais. Por isso ele acaba decidido não ir para a Itália, não voltar para casa, não voltar para a família. E isso deixa ele extremamente triste, ele fica super pra baixo. Aí ele vai pedir colo para a melhor amiga dele, que por acaso também é a secretária dele e que por acaso também está perdidamente apaixonada pelo Lorenzo. Ela, assim, tentada, né, a cuidar do Lorenzo, ela aceita passar o Natal com ele, já que a família dela também mora do outro lado do país, e os dois resolvem passar o Natal juntos, sozinhos. Só que Lorenzo também tem uma paixão secreta por ela. E é basicamente isso que Natal para Dois vai trazer para o leitor, e é basicamente o que eu posso contar sobre esse livro. E como a capa deixa bem explícito, ele vai ter um tom ali de romance erótico. A narrativa do Jonathan, ela é bem fluida, tanto que eu consegui ler as 250 páginas do livro, mais ou menos, em horas. Ele é todo narrado entre os dois protagonistas. O Lorenzo e a Summer são os dois tipos de protagonistas super atrapalhados, que vivem pagando mico na frente dos outros, sabe? É uma competição de quem paga mais mico ali daqueles dois. O único, porém, que eu tive, assim, obviamente, as cenas de sexo, assim. Eu sei que é um problema meu, mas, assim, eu sou o tipo de pessoa assim, uma cena de sexo, ok. 2 cenas de sexo, tá, né? Vamos lá. Mas aí quando começa a ter muita cena de sexo, e é o que acontece a partir da metade do livro, eu começo a sentir que o autor, não só o Jonathan, mas qualquer autor do gênero, tá esticando a história, e algo que poderia ser mais enxuto e mais direto e conciso parece que tá ganhando barriga. E foi a sensação que eu tive com a segunda metade de Natal para Dois. Por conta dessa barriga que eu senti em Natal para Dois, eu acabei dando 3,5 estrelas pro livro. Como eu disse para vocês, talvez seja algo que eu senti justamente porque eu não sou o público-alvo, e eu acho que ele cumpre bem a proposta dele, apesar de que eu ter sentido, sei lá, que eu tava enchendo linguiça nas partes de sexo.
Muito bem, pessoal, essas foram as minhas leituras físicas de novembro e essas foram as minhas leituras digitais desse nosso último diário de leitura de 2017. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais porque está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, torne Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads e o link de compra para todos esses livros lá na Amazon. Comprando através dos links do minha estante, você vai estar ajudando bastante ao canal a receber uma pequena comissão sobre todos os livros que vocês compraram através do link que tem aqui na caixa de informações. Muito obrigado a todo mundo que sempre comenta, que sempre assiste. Deixa aqui embaixo comentários se você já leram alguns desses livros, se vocês pretendem ler alguns desses livros, pois aqui vou me revelar para mais um vídeo especial no final do ano do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.